Olá, mais uma aula de física tratando sobre energia. Agora nós vamos falar do princípio da conservação. Então vejam bem essa imagem. Nós temos aí praticamente uma imagem do Sol, né? Mostrando a sua beleza energética. Então nós temos aqui a energia que está envolvida todas as ações que ocorrem no universo. Energia, ela está associada a muitas coisas que fazemos. Então, ela é um dos temas, né, mais tratados no Enem. Então, vejam só. Energias são processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações. Uma forma de energia converte-se na outra. Energia não se destrói, energia não se cria, apenas conversão. Princípio da conservação da energia. Primeiro, a energia não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transferida ou transformada em um objeto para outro, dito por Joule. Sempre que ocorre uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera. O que vai se alterar é a parcela do que é aproveitado e a parcela que é dissipada, que eu não utilizo para aquele fim. É a mesma, então, a energia total antes é a mesma total depois, porque se eu somar as parcelas, eu tenho um inteiro que foi fornecido. Vejam só, na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, que, ao se dissipar caoticamente pela vizinhança, torna-se cada vez menos disponível para a realização de trabalho. E trabalho é o aproveitamento de energia para realizar deslocamento, realizar movimento. Aí nós temos aí a ilustração de um pistão, né, em movimento, onde nós temos a ignição, que é a peça que comprime o combustível de ar misturado, né, e nós temos a saída da energia não aproveitada pelo processo de exaustão, de escape. As unidades de medida de energia, nós vimos que no sistema internacional, na aula anterior, é o Joule, mas nós temos outras unidades para medir energia. Por exemplo, nos ar-condicionados, eles são utilizados para a unidade para utilizar para a medida de energia é o BTU, né? Que equivale aí 1053 joules ou 252 calorias. A caloria, ela é mais relacionada à energia térmica, né? Então, nós temos aí, representando a caloria em unidades do SI, 4,18 joules. E temos também a caloria alimentar, que é aquela que vem nos pacotinhos de biscoito, né, de salgadinho, que a gente tanto gosta de passear ali pela prateleira do supermercado. Que uma caloria alimentar equivale a 4.180 joules, portanto, 1.000 calorias equivale a 1 quilocal. E o quilowatt-hora, que a gente também já mencionou na aula anterior, que no caso é a unidade mais usada para a medida de energia elétrica, que equivale a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, né, ou 860 quilocalorias. E o eletronvolt, que é a energia liberada pela interação de um elétron, que equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Ok? Então, vocês aí conheceram que a energia, ela tem várias unidades né, para medida, dependendo da sua modalidade de energia, tem uma unidade específica para melhor representá-la. Então, vamos falar sobre energia mecânica. A energia mecânica é a energia total de um sistema. É uma grandeza que se conserva sempre que sobre o sistema não atuar forças dissipativas, quer dizer, forças capazes de converter energia mecânica em calor ou qualquer outra forma de energia. No caso, forças dissipativas está ligada à energia dissipada, aquela energia que eu não utilizo no processo. São exemplos de forças dissipativas: o atrito, a resistência do ar e a viscosidade de fluidos. A energia mecânica é nada mais nada menos do que a soma da energia cinética com a energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica. Então, a equação que representa a energia mecânica é a soma, né, da energia cinética, mv² sobre 2, mais uma energia potencial. Se for gravitacional, mgh, se for elástica, kx² sobre 2, tá? Então,
temos aqui a energia mecânica, por exemplo, representada na questão, no exemplo que está aparecendo aí no slide, de um atleta de salto com varas, né? Ao correr, né, nós temos aí o atleta acelerando pela pista, levando a vara para o alto. Depois, ele dá a impulsão e a velocidade vai diminuindo conforme ele ganha altura, certo? Aí nós temos o voo e o impulso para frente, que é a flexibilidade da vara. No caso aí nós temos a energia potencial elástica. E depois, por último, a queda, que supera o sarrafo, né, que é a barreira que está fixada para o atleta superar. Ele estica as pernas, o corpo gira e amortece a queda. Aí nós temos aí de novo, no caso, a velocidade aumentando, então a elástica sendo convertida em cinética. Então, nesse exemplo, nós temos aí a corrida cinética, ganhando altura, potencial gravitacional, flexibilização da vara, energia, potencial elástica, queda do corpo, voltando, sendo convertida em cinética. Então, nós vimos aí num processo de transformação energética e a soma dessas energias em parcelas dá o total que nós chamamos de energia mecânica. Então, olha só, a energia cinética associada ao movimento, a energia potencial associada à altura e a energia elástica associada à deformação do corpo, no caso, a alteração do movimento da vara, a flexibilização da vara do atleta. Bom, a energia mecânica nos sistemas conservativos. Sistemas conservativos são aqueles que não têm forças que convertem a energia em forma de calor, né? Sistema conservativo seria um sistema livre dessas forças, quer dizer, um sistema ideal. Você já reparou que em uma montanha russa, a altura em que o carrinho inicia a primeira descida é maior dentre todas as que ele passa depois na pista? Portanto, ele não atinge essa altura em nenhuma outra ocasião. A gente começa de um ponto, né, mais alto para começar a queda e as outras são mais baixas. Então, para entender por que isso ocorre, nós vamos supor que alguém tenha descoberto como eliminar totalmente o atrito, que sempre acompanhe o movimento e que resolva aplicar a sua descoberta à construção de uma montanha russa. Imaginou uma montanha russa que não dá para parar? Né, que não teria força de atrito nesse processo? Então, vejam só, a nossa figura aí ao lado, tá? Logo, a pessoa percebe que, ao contrário do que ocorre na realidade, a altura inicial do carrinho pode ser alcançada infinitamente, né? Eu posso retomar esse ponto de partida, porque eu não tenho nada diminuindo a minha velocidade. Então, numa montanha russa ideal, em qualquer posição em que o carrinho esteja, a soma de suas energias cinética e potencial terá sempre o mesmo valor. Então, a energia mecânica não se altera. Essa soma é chamada da energia mecânica. Então, em sistemas conservativos, em que a energia mecânica total se mantém constante, nós temos sempre a soma da cinética com a potencial dando o mesmo resultado. Então, isso nós chamamos de sistema conservativo, porque a energia mecânica, que é a soma, permanece sempre no mesmo valor. Então, é por isso que o carrinho, em uma montanha russa sem atrito, pode voltar a atingir o ponto mais alto infinitas vezes. E a energia mecânica que ele possui no início é a mesma da chegada. Então, numa montanha russa idealizada, os passageiros embarcariam numa viagem sem fim, subindo e descendo rampas indefinidamente. Nada havendo para deter o carrinho, que naturalmente não pararia jamais. Você já não iria mais sair dessa montanha russa, não é verdade? Então, vejam só, a energia mecânica que eu tenho no ponto A é igual à energia mecânica que eu tenho no ponto B, que é igual à energia mecânica no ponto C. Mas isso não quer dizer que a energia cinética e a potencial não se alterem nesse processo. Elas vão alterando, só que quando uma abaixa, a outra vai aumentando, mantendo assim a soma sempre no mesmo valor. Para sistemas dissipativos, o processo já é diferente. Então, vejam só, vamos continuar lá na nossa montanha russa. No caso, consideremos agora uma situação real, ou seja, sem desprezar o atrito durante todo o percurso. O carrinho vai realizar um trabalho resistente, né, em contato com os trilhos,
retirando energia mecânica do sistema e transformando-a, por exemplo, em energia térmica. Conforme o carrinho entra em contato com o trilho num movimento, esse trilho ele vai aquecendo, as rodas do carrinho vai aquecendo. Então está surgindo energia térmica de onde? Da conversão, né? Da energia cinética, da energia potencial em térmica. Essa energia térmica eu estou usando para o movimento do carrinho? Não, então ela é energia dissipada. Então, se eu vou sofrer uma dissipação de energia, implica que a energia inicial não vai ser igual à energia final. Nesse processo, a energia final a energia inicial é maior do que a energia final. Então, a energia mecânica associada ao carrinho torna-se cada vez menor. Em consequência disso, o carrinho não terá energia suficiente para subir a rampa de altura igual àquela da qual ele deu início. Então, um sistema no qual a energia mecânica não se conserva é chamado de sistema dissipativo. Em um sistema dissipativo, a energia mecânica não é constante. Ela altera o seu valor porque eu estou convertendo parte dessa energia em dissipada, aquela forma de energia que eu não aproveito. Então, a quantidade de energia mecânica dissipada corresponde ao trabalho das forças de resistência sobre o sistema. Sendo assim, dizemos então que o trabalho é igual à energia, né, utilizada menos a energia dissipada. Então, nós temos aí uma variação de energia. Desculpa, o trabalho é igual à energia inicial menos a energia final. Então, nós temos aí uma variação de energia durante o processo. Essa variação se dá justamente porque parte da energia não está sendo utilizada de forma útil. Vamos exercitar? Vamos ver como é que fica nessa situação? Vamos ver como é que cai no Enem. Ok. Imagine que você deixa cair abandonado, que é diferente do que lançado, um objeto de massa m e de uma altura de 51,2 metros. Então, vamos determinar a velocidade desse objeto ao chegar ao solo? Então, nós temos aí, será que vai dar 50 metros por segundo, 40 metros por segundo, 32 metros por segundo, 20 ou 10 metros por segundo? Peguem um caderno e façam suas continhas. Bom, nós temos aí, eu tenho um objeto que está a uma certa altura, quando eu abandono ele ganha velocidade. Quando ele está numa altura x, tenho energia potencial gravitacional enquanto ele está em repouso. A partir do momento que eu solto o objeto, ele começa a ganhar velocidade. Então, essa gravitacional vai ser convertida em cinética. Sendo assim, nós temos aí que chamaremos de ponto A a posição em que o objeto foi abandonado e de ponto B o solo. Como o objeto foi abandonado, a velocidade inicial em A é zero, porque ele estava aqui parado. Tá? Então, no ponto A não existe energia cinética, porque para existir cinética eu preciso ter velocidade. Então, pela conservação da energia mecânica, nós temos a energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B, no sistema conservativo. Então, lá no ponto A, se eu não tenho cinética, eu só tenho potencial. E lá no ponto B, como eu cheguei ao solo, não tenho mais altura. Então, só terei energia cinética porque eu chego com uma velocidade. Então, simplificando as nossas equações, cinética A é zero, potencial A, mgh, igual a cinética B, mvb ao quadrado sobre 2 e potencial B, zero. Então, simplificando, nós chegamos aí ao resultado da velocidade como 32 metros por segundo. Então, o que estaria correto no nosso exercício seria a alternativa C. Bom, pessoal, ficaremos por aqui então. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e procure o seu professor para exercitar um pouco mais sobre esse assunto. E até a próxima aula.